Fala galera, seja muito bem-vindo ao 12º episódio da série GraphQL. E hoje, nesse vídeo, nós vamos saber como nós podemos organizar o GraphQL. Tá? Existem algumas formas, tá, de organizar o GraphQL, de importação e exportação de arquivo, bem simples, tá? Mas uma forma bem legal que eu achei, que eu também utilizo nos meus projetos, é a ferramenta GraphQL Tools. Tá? Ela nos ajuda a agrupar todos os nossos arquivos, né, tanto nos resolvers como os nossos esquemas, e ali nós conseguimos utilizar de uma forma bem bacana. Tá? Antes de nós falarmos instalação do GraphQL, etc., né, que tem toda a documentação aqui, antes de nós falarmos como nós vamos utilizar essa biblioteca, eu gostaria de só relembrar um pouco aqui para você como que o GraphQL ele precisa reconhecer os arquivos e tipos. Né? Por exemplo, ele precisa, por exemplo, de usuário, né? Nós precisamos de usuário. Só que o usuário ele tem uma dependência de perfil. E perfil está visto, né? Tá dentro desse mesmo escopo aqui, tá vendo? Só que perfil ele também tem uma dependência de um tipo perfil que é um enum, tá? Então você percebe que tem que estar tudo junto. Tem que estar visível para o GraphQL para ele conseguir fazer o relacionamento e assim o reuso lá do nosso cliente. Então ele precisa estar sempre agrupado. Tanto os nossos esquemas, né, então as definições de tipos, como os nossos resolvers. Então, essa biblioteca que nós vamos utilizar, ela faz isso. Ela vai fazer um merge de todos os nossos resolvers, tá? Juntamente com os nossos tipos. Tá? O que seria? Por que nós vamos fazer esse merge? Porque é o seguinte, para nós desenvolvedores, não compensa colocar tudo no arquivo só. Tudo dentro desse GQL aqui. Não compensa. Por que não compensa para a gente? Porque o sistema ele vai crescendo, vai ficando muito complexo manter. Então, organizar ele separado fica mais fácil nós darmos manutenção, mas para o GraphQL ele pode juntar. Quando ele precisar, ele junta. Então é isso que essa biblioteca que nós vamos utilizar ela faz. Ela faz um merge, né, dos nossos tipos e também dos resolvers quando ele for usar. Mas para nós, desenvolvedores, nós precisamos trabalhar com isso separado, né, para manter isso mais organizado possível. Então, vamos instalar essa biblioteca. Olha lá, GraphQL-tools, tá? Vamos instalar essa biblioteca para que possamos utilizar. Beleza, instaladinho. Eu vou dar um npm start aqui, vou deixar rodando por baixo dos panos. Para facilitar aqui, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Aqui no listen, ele retorna um promise, né? Então a gente consegue fazer uma desestruturação aqui dentro da URL, tá? E daqui de dentro nós conseguimos fazer o console.log, olha só, URL, tá? Para ficar mostrando ali o endereço padrão, né? Beleza, essa aplicação que a gente veio utilizando nos exemplos, né? Então vamos refatorar ela. Então, para organizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta chamada src, source, né? E dentro desse source eu vou criar uma pasta db, de banco de dados, né? Que seria esses dados aqui. Aqui dentro eu vou criar um index.js, já vou exportar praticamente esses dados, né? Que é um objeto, e dentro desse objeto temos essas propriedades aqui. Vou dar um enter, usuário, né? Pronto. Esse aqui nós já eliminamos daqui. O segundo ponto é, dentro de source eu vou criar uma pasta GraphQL, tá? Então aqui dentro, olha só, GraphQL. Então dentro dessa pasta GraphQL vai ficar todos os resolvers, né? Vai ficar todos os nossos tipos, enfim, tudo que se refere ao GraphQL. Vou deixar dentro dessa pasta, tá bom? E aqui fora ficam os serviços, enfim, tá bom? Então aqui dentro, olha só, eu vou criar uma pasta. Você pode chamar, estruturar da forma que você achar melhor, tá? Eu vou estruturar aqui só para você entender como que eu estruturo nos meus projetos, tá? Eu vou criar uma pasta chamada módulos, ó, módulos, tá? E dentro dessa pasta nós vamos ter o módulo usuário, nós vamos ter o módulo perfil e assim por diante, por exemplo, produto, entre outros, tá? Então dentro de módulos eu vou criar uma pasta chamada usuário, ó. E dentro de módulos, eu vou criar uma outra pasta chamada, olha lá, perfil. Tá? Fechou? Então tá bom. Bem, como eu disse, o GraphQL ele precisa que isso tudo esteja agrupado em um só lugar, né? Tanto os tipos como os resolvers. Então eu vou criar um arquivo dentro do GraphQL index.js. O que ele vai fazer? Ele vai agrupar
juntamente com a biblioteca que nós vamos utilizar, ele vai agrupar todos os tipos, né? Todos os tipos, tanto de usuário como de perfil, e também os nossos resolvers. Então, esse cara aqui vai ficar responsável por agrupar. Mas, antes disso, nós precisamos definir os nossos tipos, só para você ver como que funciona, tá bom? Então, eu vou criar o primeiro tipo de usuário, ó, vou recortar daqui, vou aqui em usuário e vou chamar, ó lá, de schema.gql, GQL, tá bom? Fechou. E aí eu vou colar esse camarada aqui, vou deixar aqui, tá? Bom, isso aqui é importante você entender, tá? Agora, onde vai ficar o nosso tipo query, né? Que é o ponto de entrada de consulta. Então, o que é referente de query de usuário? Temos uma consulta de usuário, um único usuário, né? E uma lista de usuário. Então, já que ele vai fazer um merge, eu posso criar aqui, ó, type query, uma query que é comum para o usuário. Também eu vou ter um tipo query lá no meu perfil. Aí o que ele vai fazer quando ele juntar? Ele vai falar assim, olha, eu preciso de um tipo query, certo? O que você precisa de usuário? Ah, o que eu preciso de usuário são esses dois aqui, ó. Eu vou pegar aqui, só para você entender, tá? Vou pegar esses dois, vou jogar aqui, e aí eu vou tirar esse aqui, ó. Esses dois aqui que eu preciso. Aliás, só esses dois que você precisa? Então tá bom. Aí ele vai olhar lá em perfil. Em perfil ele vai olhar que existe um tipo query também, e tem só perfis. Então ele vai fazer essa merge, ele vai juntar tudo em um lugar só, vai ficar da mesma forma que está aqui, ó. Mas para nós desenvolvedores, precisamos deixar totalmente separado. Tá bom? Fechou? Então tá bom. Nós temos um resolver, né, que vai resolver isso aqui. E aí você fala assim, mas ó, o usuário tem uma dependência de perfil. Vai dar erro. Não vai dar erro, porque quando ele fazer o merge, perfil vai estar dentro do mesmo pacote, dentro do mesmo contexto que está aqui, ó, tá vendo? E aí vai estar tudo certinho, tá bom? Fechou? Então tá bom. Ó, dentro de usuário eu vou criar agora uma pasta, um arquivo, na verdade, resolvers.js. Esse resolver é referente ao meu usuário, tá? Então eu vou criar aqui, ó, módulo.exports. Olha só que bacana. E aqui dentro eu vou criar um contexto, né? Da mesma forma que eu tô falando com você lá, query, tá? O que tiver diferente ele vai trazer, tá? Então, aqui, ó, dentro do contexto de query, de usuário, o que eu tenho de usuário? Tenho esses dois aqui, eu vou copiar só. E aí eu vou tirar perfil que não é desse contexto, pronto. Aqui tem uma vírgula, né? Deu reclamar da vírgula. Tá bom. Ó, ele tem uma dependência de DB, vou importar aqui o DB por enquanto. Ó lá. Const db require, e aqui eu vou fazer o import, ó lá, de db. Muito bem. Salvo aqui. Então, aqui os nossos resolvers de usuário está pronto. Só que existe aqui esse resolver aqui, ó, de usuário que ele está corrigindo o perfil, né? Então vamos copiar ele aqui. Vou trazer ele para cá, ó lá, aqui dentro. Vou salvar certinho. Então, nosso resolver e o nosso esquema de usuário está pronto. Vou fechar aqui para não confundir, tá bom? Muito bem, vou criar agora de perfil. Da mesma forma, ó lá, esquema.gql, tá? Já tá ficando fácil, né? Olha lá, perfil tem a dependência de enum. Eu vou pegar esse camarada aqui, cortar aqui, vir aqui, colar. Muito bem, perfil, tal. Agora eu vou ter que criar o tipo, né? Porque eu quero disponibilizar tipo query, na verdade, né? Disponibilizar esse camarada lá para consulta. Query. E aqui, qual é a query que está disponível? Só de perfis, né? Então vem aqui, colo aqui, está disponível, tá? Certinho. Isso aqui não preciso mais, né? Resolvers também, não preciso mais, porque eu já peguei todos os resolvers. Não, ainda não. Ainda só todos os resolvers do perfil. Então, resolvers.js, sei lá, módulo.export, isso já está ficando repetitivo, fica interessante, né? Você já começa a entender o que está acontecendo. Vou copiar esse camarada, vou criar um contexto query, né? Que ele vai agrupar quando ele vê diferença entre um e o outro. Vou passar para cá. Muito bem, tem uma dependência de DB, importa o DB. Olha só. Const DB require DB. Vamos chegar lá no DB, né? Muito
Muito bem, chegamos, conseguimos fazer esses imports. Vou apagar isso aqui, não estou usando. Vou apagar isso aqui também. Por enquanto, vamos deixar assim, tá? Não vou salvar para não dar erro ali. Muito bem. Já definimos aqui, tanto os tipos. Esse aqui é um index, né? Vou fechar aqui. Já definimos alguns pontos interessantes entre um e outro. Legal. Então, agora nós vamos ter que agrupar, né? Vamos agrupar esses camaradas. Tanto esses, né? Todos os tipos de usuário, como os tipos de perfil, tá? Então, aqui dentro, vamos começar a utilizar a biblioteca que nós instalamos, né? Que é a GraphQL Tools, tá? Dessa biblioteca, o que nós vamos utilizar? Nós vamos lá, o Load File Sync, que ele vai ler os arquivos, né? E também o Merge Type Defs, né? E o Merge Resolvers. Muito bem. Então, para agrupar, eu pegar o caminho correto, né? Eu vou importar, olha só, do Node aqui, o nosso path. Do path, eu vou querer o join, tá? Vou deixar disponível aqui. Muito bem. Então, vamos começar a agrupar todos os nossos tipos. Vai ficar da mesma forma que nós tínhamos aqui na nossa aplicação, né? GQL, tinha os tipos de query, tipos de usuário. Vamos fazer esse agrupar todos, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada todos os tipos. Ó, todos os tipos. E vou fazer essa leitura. Vou fazer a leitura a partir da onde? Ó, a partir da onde? Vou pegar o join, né? Para ele começar a fazer esse mapeamento. A partir desse diretório, nós vamos chegar agora em módulos. Então, próxima pasta. Módulos, né? E temos muitas pastas, né? Vai ter usuário, vai ter perfil, vai ter produtos, vai ser muitas entidades, né? Na verdade, ou modelos. E aí, eu não vou saber, então eu vou deixar asterisco, porque eu quero que tenha uma pasta para cada módulo, tá? E qual que é a extensão que eu quero? Então, nós já definimos lá, né? É asterisco.gql, tá? Bem simples. Fechou? Depois que eu pegar todos esses tipos, que vai ser esse cara aqui, ó. Ele vai pegar esse e vai pegar esse cara aqui. Ele vai pegar esses dois, certo? Quando ele pegar tudo e tiver todo mundo aqui, agora ele chegou ele fazer o quê? Ele vai fazer o merge, ele vai juntar. Então, olha só que interessante. Eu vou vir aqui, vou chamar ele de type, ó, type devs, e vou chamar o merge type devs. Passo todos os meus camaradas aqui dentro, tá? E agora eu vou disponibilizar eles, né? Módulo.exports, e eu vou disponibilizar um objeto type devs. Disponibilizei. Bem simples, tá? Deixei ele disponível. Agora, eu vou precisar pegar todos os meus resolvers. Da mesma forma, vamos lá. Aqui eu vou pegar todos os meus resolvers, tá? Da pasta módulos, do módulo específico, que vai ser, eu vou colocar realmente aqui, ó, resolvers, tá? .js. Realmente dessa forma assim, tá bom? Então, peguei todos aqui. Aqui, olha só, vou ter agora os meus resolvers. Show de bola, tá vendo? E depois disso, eu vou pegar esse camarada aqui. Vou pegar agora o merge de resolver. Passo para cá, pego os meus resolvers e deixo disponível para a minha aplicação. Tá bom? Fechou? Então aqui nós organizamos, né, para deixar disponível e organizado o nosso código. Muito bem, vamos ver se está funcionando, né? Nós fizemos bastante refatoração aqui, não testamos nada. Então vamos lá. O const, eu vou importar da onde? Olha lá. .source graph. Dentro de GraphQL. Dentro de GraphQL, eu vou ter os meus tipos e vou ter os meus resolvers. Vou salvar. Olha lá. Fez a leitura, parece que não deu nenhum problema. Vou voltar aqui na minha aplicação, vou dar um refresh e vou começar a fazer a minha consulta aqui. Vamos lá, vamos ver se estava funcionando, né? Por exemplo, de usuários, ID, olha lá, nome, e-mail, telefone, vamos deixar o perfil também, deixa o perfil embaixo, que é mais fácil. Perfil, do que eu quero perfil, olha lá, descrição. E aí nós falamos, opa,
tá realmente trazendo de boa, tá? Vou comentar isso, cara. Vamos fazer outro teste aqui. Trazer a lista de perfis, né? ID e descrição. Ó, do jeito que estava funcionando. Vou comentar esse camarada também. Vou fazer agora uma pesquisa de um usuário específico, né? E ID 1. Pegar só ID e o e-mail. Olha só. Muito bem. Tá, então eu trouxe o usuário 1 do e-mail tal e o ID 2, né, lucasemail.com. Então nós conseguimos organizar a nossa aplicação. Olha só como ficou enxuta a aplicação, né? Ficou bem mais organizada. E você pode até diminuir mais, porque aqui nós estamos retornando um objeto, né? Nós podemos colocar aqui, ó, GraphQL e fazer um spread aqui, ó. Quer ver, ó? 3 pontos, GraphQL, salvando, nós conseguimos, ó, ter o mesmo resultado, tá bom? E aí nós conseguimos realmente organizar nossa aplicação de uma forma mais fácil para dar manutenção, tá? Então, recapitulando, o que esse cara está fazendo? Ele está agrupando da mesma forma que já existia, tá? Já estava dessa forma. Mas para nós desenvolvedores fica mais fácil colocar assim separado. Olha só que legal. Fica mais fácil da manutenção. E aqui eu posso criar também as minhas mutations. Mutations nós vamos ver mais à frente, tá? Para que possamos realmente manipular e entender o GraphQL passo a passo. Tá bom? Fechou? Então tá bom. Galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para receber de primeira mão as novidades, tá bom? Deixe seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Fico por aqui e até o próximo episódio de GraphQL. Valeu!